Fala pessoal, tudo bem? Seguindo aqui com o nosso mini curso de JavaScript, tá? Eu vou fazer a aula 5, que eu vou falar sobre comando de seleção que chama switch, tá? Então isso aqui vai ser uma aulinha bem rapidinha, porque só tem esse comando, que eu saiba, lógico, e é um comando legal também, que ele é bem útil para algumas situações, tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui, que eu acho que é um exemplo legal, tá bom? Então eu vou criar aqui uma variável, né, que vai ser chamada de tipo de usuário, tá? E aí eu vou colocar aqui gerente, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona. E esse comando, o switch, ele funciona dessa forma, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai testar esse, essa variável, né, o valor dela, tá? Então eu coloco aqui switch, né, que eu vou escolher e eu vou colocar alguns casos aqui embaixo, tá? Então eu vou fazendo depois as alterações para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Então, esse case seria caso, né? Caso seja um admin, né, então ele vai colocar uma mensagem, eu posso utilizar outras coisas, tá? Mas aqui eu só vou colocar uma mensagem, né, para a gente identificar, tá bom? Então, caso seja um admin, eu coloco aqui: "Bem-vindo, admin", certo? E aqui eu coloco um break, né? O que que seria esse break? Esse break aqui, ele é uma condição de parada, então quando o código ele chega nessa parte, ele identifica esse break, ele para aqui e ele sai desse nosso comando de seleção, tá? Então eu vou fazer em todos, né? Então caso seja gerente, que é o que está marcado agora, né, ele vai fazer o quê? Eu vou colocar um console, né? Esse aqui é a sintaxe desse comando, ele é bem simples, né, e eu acho que ele é bem explicativo, né, autoexplicativo, tá. Eu coloco aqui um bem-vindo gerente, certo. E aí eu coloco um break, né, então sempre lembrando que se ele entrar nessa condição, ele vai fazer essa mensagem console.log, né, e a gente vai colocar esse break para ele parar a condição ali. Então caso seja sei lá, um secretário assistente, para ficar mais chique, caso seja secretário assistente, ele vai fazer um console.log, bem-vindo, secretário assistente, certo? Deixa eu arrumar aqui, tá uma bagunça. E vou colocar um break também, certo? Aí, normalmente, o que que a gente faz, né, a gente coloca aqui uma condição default, né, porque é aquela condição quando não entra em nenhum dos casos, né. Eu vou colocar aqui um console.log, e aqui bem-vindo, sei lá, anônimo, né, sei lá, uma pessoa não se identificou, você tem ela apenas como anônimo, certo? Então, pessoal, o que que acontece? Ele vai testar essa estrutura aqui, ela testa essa condição aqui, ó, que é uma variável que eu criei, certo? Então, o que que acontece? Dependendo do que estiver escrito dentro dessa variável, ele vai selecionar esses casos. Então, por exemplo, né, primeira coisa que a gente colocou aqui, gerente, tá? Então, quando eu executar esse programa, ele vai rodar o algoritmo, né, vai passar por esse código e ele vai perceber que esse daqui é o caso, né, de ser gerente. Então, ele vai escrever bem-vindo gerente, certo? Então, vamos executar. Tá? Então, é no de aula 5. O de aula 5 e bem-vindo gerente, certo? Agora, se por exemplo, eu coloco aqui admin, né, eu venho aqui na minha variável admin e coloco aqui admin, quando eu executar ele vai mostrar bem-vindo admin, tá bom? Agora se por exemplo eu coloquei algo qualquer aqui, né, qualquer cargo, né, qualquer cargo não existe aqui nesses casos, tá? Aqui eu poderia muito bem colocar um case qualquer cargo, alguma coisa assim, tá?
Eu posso colocar um monte de pelo que eu saiba não existe limite, né, então se, por exemplo, você quiser trabalhar com mês, né, então você pode colocar os 12 meses aqui, tá. Então tem várias formas de você fazer a escolha dessa estrutura aqui de seleção, tá. Então aqui no caso coloquei qualquer cargo, não existe aqui, então por não existir, ele vem aqui nesse caso default, tá, que isso aqui mostra algo quando não tem nenhuma opção. Então eu vou lá, executo, e ele aparece aqui o bem-vindo anônimo, que é um caso default. Tá bom, pessoal? Então esse comando aqui é bem rapidinho, ele é bem simples, tá? Mas ele é muito útil aí para vocês. Então não precisa incrementar tanta coisa. Então até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.